Muitos caçadores submarinos vivem com o fantasma do profundismo. Paira a ideia de que se conseguissem caçar fundo, este seria o segredo incontestável para o seu sucesso. Se todavia este fator é muito importante nas qualidades de um praticante desta modalidade e constitui um processo natural da sua evolução, desde que devidamente orientado, este não deve descurar a importância que têm os fundos baixos, tanto no aperfeiçoamento da técnica, como das potencialidades de peixe que estes oferecem desde que devidamente explorados. Caçar baixo. Salvaguardando sem dúvida a mais-valia de poder caçar fundo, este fator prende-se muitas vezes com certos tipos de peixe, águas, locais, etc. Não sendo este artigo a caça profunda versus a caça em fundos baixos, vamos assim falar um pouco sobre esta última, por ser a que sem dúvida nasce como princípio. Abordando um pouco o material, não será certamente um fato liso e uma máscara com um volume interno muito reduzido os fatores determinantes para a escolha do equipamento para este tipo de caça. Não é mentira que a apresentação de um fato liso, uma mini máscara e se ajudar com umas barbatanas de carbono, a impressão causada seja de impacto. Infelizmente para o peixe a pouca profundidade não surte qualquer efeito. Apesar deste material não ter nada de proibitivo em termos de utilização, tem um maior investimento e necessita de mais cuidado. Se surgirem dúvidas na sua escolha, tenham atenção quem os utiliza, por exemplo na competição, não por imposição publicitária ou porque só têm aquele fato, mas em caçadores credíveis que os usem em certas circunstâncias onde são realmente importantes. Depois, é só informar-se da profundidade e tipos de caça utilizados e fazer contas às suas necessidades. Nas nossas águas, fazem-se sem dúvida grandes caçadas a 4, 5 metros de profundidade e até menos. Nestas cotas podemos encontrar com maior frequência os robalos, os sargos, as salemas, as tainhas, os budiões, os safios e moreias e os polvos, entre outras espécies. Será na maré cheia que o peixe terá mais tendência a encostar, sendo nesta altura que devemos fazer recair a prospeção nestas zonas. Os locais serão certamente de fundo rochoso, com condições para o peixe se abrigar também. Para quem se inicia, o fundo baixo, para além de proporcionar uma maior segurança por ser perto da costa, também permite uma maior confiança por estar perto da superfície. Quando se vê fazê-lo com eficácia, é porque a experiência o permite, porque os tais fatores identificadores estão de tal maneira desenvolvidos que despertam naturalmente, permitindo que se olhe para o fundo como um mapa com as cidades assinaladas a vermelho. Estes fatores, tais como pedras com configuração de serem abertas por baixo, podem albergar peixes, rachas, fendas, cunhas de bivalve e pequenas pedras viradas ao contrário que podem denunciar um polvo, peixe miúdo que entra e sai do buraco, zonas de pedras com marisco, percebes, mexilhão, com indício de peixe que come nos ninhos. Podem permitir que o ritmo seja mais rápido. A leitura de fundo deve ser seletiva se não se tem ainda esta perspicácia. É melhor desenvolvê-la caçando com mais calma e interiorizando a aprendizagem que se vai adquirindo. O lastro como fator essencial. Se falarmos de silêncio, temos que fluir na água. Assim, a importância de se estar corretamente lastrado condiciona esta fase. O caçador deve ter o lastro previsto de forma a que, se necessário, possa progredir pelo pouco fundo, só com o auxílio de pequenos toques de barbatana. Assim poderá, com calma, despender mais atenção a tudo o que se passa à sua volta, evidenciando a leitura que se pode fazer do fundo. A sua atenção também deverá estar virada para a maneira de abordar as pedras. Mesmo caçadores mais experientes, quando estão largos períodos sem fazer água, sentem-se mais pesados, como se batessem por todos os lados com as barbatanas, arma e lanterna. Enquanto progredimos, temos de interiorizar a necessidade de sermos silenciosos. Se achar que ajuda,
pode utilizar uns pesos para os tornozelos com cerca de 250 a 500 gramas cada, para auxiliar a estabilidade das barbatanas. Este levantar de barbatanas resulta, na maior parte das vezes, devido a uma deficiência técnica de relaxamento ou de umas meias demasiado grossas, que aumentam a flutuabilidade nos pés. É errado pensar que o defeito possa estar nas barbatanas, porque não existem no mercado barbatanas específicas de caça que flutuem, ou têm peso neutro ou têm peso negativo. O peixe, em fundos baixos, como já atrás se refere, existem espécies mais frequentes que outras, mas quantas vezes ouvimos relatos de capturas de certos peixes que são antinaturais? Não havendo um padrão exato nesta modalidade, tudo pode acontecer. Assim, a atitude do caçador deve recair nestas expectativas, só desta forma poderá dar o seu melhor. Uma presença derrotista dentro da água trará insucesso na caçada. Os sargos deambulam nas zonas rochosas onde se chegam à borda para comer durante a maré cheia e abrigam-se nos buracos para repousarem com a maré mais baixa. Podemos encontrá-los nas mais variadas profundidades e nas pedras mais insignificantes. A procura destas pedras requer persistência da parte do caçador. De manhã cedo, podem também ser surpreendidos em curtas falésias que terminam na areia. Zona esta que, com o seu aspecto estéril, muitas vezes é percorrida sem atenção, e logo numa situação em que a antecipação é a única possibilidade de captura. Os rebalos caçam nas zonas mais variadas e em múltiplas condições. Têm predileção por zonas de areia e pedra. Passeiam-se por túneis de pedra lisa, não dispensam a proximidade de uma nascente de água doce, caçam nas praias e mesmo na maré vazia nas pedras lajadas que formam pequenas piscinas naturais, onde a água se espraia provocando um pouco de espuma. No verão e ao fim da tarde procuram as praias já desertas dos banhistas e passeiam-se pelos campos de laminárias. E claro está, encontram-se frequentemente em certos buracos que na sua época vão ser verdadeiras minas. Buracos estes que são utilizados ou para a desova ou para pernoitar. São geralmente salões amplos com fundo de areia ou areião grosso que contêm zonas arejadas e outras escuras. Estas verdadeiras joias, que muitas vezes são visitadas por caçadores que às horas mortas do dia os encontram vazios e, como tal, não lhes suscitam interesse, são resultado de muita procura e atenção, requerem muita água ou fé no Pai Natal. As tainhas e as salemas evoluem pelo meio das pedras ou em pedras isoladas, pastando, geralmente em cardumes de vários indivíduos. As primeiras encontram-se também em largos cardumes à superfície. Os budiões aguardam à volta de pedras maiores, onde se arrumam no seu buraco predileto ou progredem calmamente procurando alimento pelo fundo. Os chafios e as abrótias habitam os recantos escuros que, de uma maneira geral, só são localizados com o auxílio de uma lanterna. As chapas de barcos, as lajes e as rochas ou fendas, com vasa no fundo e alguns camarões, parece ser o seu modelo de decoração de toca. São buracos que merecem uma visita regular, porque são quase sempre certos, pois entram constantemente novos exemplares. A progressão. Os tipos de caça empregues serão a espera, o buraco, a espuma e a caça a índio. Uma caída sobre um peixe também pode acontecer, se a profundidade o permitir, mas sobretudo os budiões, choques e linguados. A caça ao buraco requer material adequado a estas condições. A lanterna funciona como auxiliar para iluminar de imediato os buracos, podendo assim o caçador perder menos tempo na procura de peixe entocado. Visite todos os buracos possíveis, batendo a área com perseverança. Uma arma curta impõe-se. Na minha opinião, uma beia de 60 cm é uma boa opção. Utilizando um arpão de 87 cm, fica com um tamanho útil de uma baby de 50 cm, mas com mais 10 cm de alongamento, sendo depois ideal para situações em que o peixe está apenas parcialmente entocado. Nestas condições, o peixe está nervoso, não se fixa nos buracos e esta arma de 60 permite um tiro suficientemente rápido com um arpão de 6 mm, fazendo uma abordagem silenciosa às tocas, sempre que possível, em posição invertida
e tendo atenção a uma coordenação de movimentos para não bater com nada nas pedras. Conseguimos surpreender os peixes com bastante eficácia. Em certas ocasiões, uma arma de pressão de 40 cm com um pendente é também uma opção onde os fundos têm buracos mais compridos e amplos. Deve-se mudar para uma arma de 75 cm. Não deve desistir a trocar de arma quantas vezes forem necessárias, porque pode perder lances decisivos pela falta de arma adequada. Esgotar as potencialidades de um buraco cria o sentido do peixe. Isto quer dizer que quando se inspeciona uma toca com a lanterna, deve-se fazer o movimento calmamente, de forma a que tudo seja verificado por completo, qualquer possível reentrância onde o peixe se possa ocultar. Se for necessário, faça mais de um mergulho, mas percorra com calma a morfologia do buraco, com a luz, e mantenha-se atento. Por exemplo, à extremidade de uma barbatana, que por vezes trai um peixe, denunciando a sua presença. É assim que se cria o instinto que nos ajuda a reconhecer de imediato uma cavidade com interesse. A destreza, que já aqui referimos, consiste em nos introduzirmos dentro de uma fenda ou pedra e que vai sendo aos poucos permitida pelo aumento de apneia e aquaticidade. Deve ser sempre visionada por um companheiro à superfície. Um marcador do buraco constitui também um utensílio precioso para manter o peixe encostado. A caça à espera, que deve ser intercalada com as prospeções ao buraco sempre que se desloque uma nova área ou chega a uma ponta de pedra, etc. Deve ser feita de preferência com uma arma de 90 ou 100 cm. O peixe que vagueia na zona sentir-se-á atraído perante esta técnica, mas não se esqueça que neste tipo de fundo, que por ser baixo, o peixe apresenta sempre mais inquietação. A imobilidade deve ser total e mais cuidado. Quando estiver no fundo, deve aproveitar os alpendres rochosos e outras reentrâncias para se dissimular e aí fazer as suas esperas. A aproximação de peixes mais pequenos antecedem quase sempre os exemplares maiores. Quando avistar as iscas, como por exemplo petinga ou biqueirão, este sinal pode querer dizer que há possibilidade de haver robalos por perto. Tenha em conta que na aproximação de frente de um robalo, e refiro-me não da trajetória frontal e ligeiramente de lado, mas sim mesmo de frente, tem que antecipar o tiro mal este entre no seu alcance prático, porque em 99% dos casos ele não lhe vai dar tempo de o ver virar-se após ter satisfeito a sua curiosidade. Aproveite os caneiros de pedra ou areia que entram na direção do mar para fazer esperas. Faça-o também junto à entrada de furnas ou rachas altas que entram para a terra onde haja um pouco de espuma. Se se posicionar corretamente, sem fazer barulho e de forma a que a sua aproximação ao local de espera tenha sido por um ângulo morto, em relação à entrada da furna, o peixe sairá desta despertado pela curiosidade e consequentemente calmo, dando assim chance para um tiro. Caso contrário, sairá assustado, não lhe facultando qualquer hipótese. Durante a espera, mantenha as armas reguladas de forma a que reduza a distância visual do peixe em relação a esta, mas mantenha pronta a ganhar distância na direção do peixe quando esta entra e se aproxima. Insista nas esperas, nas zonas de encosta expostas ao vento dominante, e aplique-se ao buraco nas abrigadas. A caça na espuma terá a sua incidência particularmente na maré cheia, onde, para além da oposição ao vento dominante, também estará virada a ondulação. O peixe aqui encontra-se bastante atento, pois sabe que fica mais vulnerável. A visibilidade o permitir, uma arma de 90 cm é o meio termo, ideal desde que se possui elásticos que facultem um tiro rápido. Tente surpreender o peixe utilizando o relevo do fundo. Mergulhe por trás da espuma, afastado da costa, e avance até um bom posto ou tente encontrar o peixe serpenteando pelo meio das pedras. Aguente os desequilíbrios ocasionados pela onda, tendo cuidado de não bater com o material nas pedras, pois esse barulho afugentará o peixe. Arrisque os tiros, pois só assim ganhará uma boa prestação no tiro instintivo, tão determinante nesta técnica de caça.
Um dos maiores segredos da caça na espuma é a capacidade de, em situações de instabilidade, se conseguir apontar e disparar com êxito a um peixe que arranca ou passa em fuga. Memorize os locais onde o peixe come habitualmente. Isto será um trunfo a seu favor quando voltar a caçar na mesma zona, podendo antecipar a sua abordagem ao local e escolhendo um melhor ângulo de tiro. Conjugue a sua progressão de forma a que fique com o sol por trás, se a hora da caça coincidir com uma altura em que este se encontra baixo. Verá mais longe e será menos avistado. Nas zonas onde o mar se apresenta calmo, terá que empregar uma variante semelhante desta técnica que é a caça a índio. Antes de mais, as armas utilizadas são 75 cm se os espaços entre as pedras forem estreitos e a 90 cm se houver maior abertura. Por vezes seria necessário o alcance de uma 100, mas a sua menor capacidade de manobrar dificulta um pouco o jogo de dissimulação que se identifica com esta técnica. O objetivo é evoluir como um polvo, caçando o peixe enquanto o vemos e sempre antes de ele nos avistar a nós. Devemos fundir-nos com o fundo, rastejando, por vezes só com o auxílio de uma mão que nos puxa pelo fundo. Evite passar por cima das pedras, mesmo de altura média em relação à área. Deve sim contorná-las da superfície e deve escolher o seu trajeto pelo fundo, de forma a aproveitar todo o relevo que o possa esconder até ponto onde suspeita que se encontra o peixe. Este local terá que estar também no seu imaginário, para que não transforme a procura num rápido percurso turístico onde só vê o peixe a fugir. Quando virar as esquinas, recolha ao máximo a sua arma ao longo do corpo, mas virada para a frente, de forma que possa espreitar sem que a ponta do arpão entre primeiro no ângulo de visão do peixe, pois isso iria naturalmente denunciar a sua posição. Pare e observe. Esta técnica emprega-se por vezes em locais tão baixos que terá que moderar a sua insuflação dos pulmões de forma a reduzir a sua flutuabilidade e poder placar no fundo. De uma maneira geral, a água apresenta-se clara, com o mar calmo, e isto dá-lhe a possibilidade de ver longe também por causa da luz. Aproveita algumas paragens para ver se consegue discernir a presença de peixe ao longe e estudar a aproximação mais adequada. Mergulhe para o fundo, progrida e faça algumas esperas durante a mesma. O peixe que anda calmo reage positivamente a esta atitude. Procure o peixe nas águas rasas até onde poder ir. Isto poderá trazer-lhe algumas boas surpresas. Generalidades. Ainda no que respeita à progressão dentro da água, quando se reconhece um novo local, pode considerar-se a deslocação a meia água. Consiste num sobrevoar o fundo procurando indícios de interesse, sejam os tais fatores identificadores ou ainda buracos, ou pontos de espera. Esta técnica torna menos exaustiva a procura, mas a sua possível desvantagem é que o caçador caia numa preguiça adquirida e lhe toma o gosto passando a passear-se gratuitamente com o seu bem-estar, a dizer-lhe que aqui não há nada, ali não interessa, etc., acabando o dia apenas com um treino de apneia. Se a técnica for bem aplicada, então podemos até chegar mais rápido a um peixe entocado. A visão mais perto do fundo também nos ajuda a vislumbrar buracos que dificilmente seriam vistos à superfície. Para a caça a pouca profundidade, uma máscara com maior campo de visão seria a escolha acertada, tendo como única desvantagem o seu por vezes difícil encaixe em certos buracos. Se tem uma máscara de pequeno volume, não se justifica adquirir outra para esta situação, porque, na minha opinião, devemos nos habituar a um e só um tipo de ecrã diante da nossa vista. Isto facilitará a nossa objetividade de visão. Também aqui não precisará de umas barbatanas com pala rija, pois não se trata de vencer cotas de peso, muito negativo. Contudo, uma pala comprida afirma-se já como tradicionalmente correta. A sua lanterna deve ter uma cobertura em neoprene para minimizar o barulho provocado por um choque com as pedras. Uns pesos auxiliares para alterar a sua flutuabilidade também têm interesse para a caça na espuma e na caça a índio. Na escolha do tamanho das armas, obviamente que se por vezes está limitado a uma só, a pouca prática pode levar também alguns praticantes a terem alguma resistência a adquirir armas grandes. Outros ainda não dão a devida importância às diferentes prestações de cada uma, mas todas elas desempenham o seu papel.
mas os tamanhos adequados fazem a diferença nas diversas ocasiões. Mate sempre o peixe antes de colocar no enfião, para que este não emita vibrações que afugentarão os outros. Progrida em zigue-zague de forma a abranger uma maior área, detendo-se nos pontos de maior interesse. Se chegar às zonas do barco, não faça barulho desnecessário com mergulhos espetaculares para dentro da água. Escorregue calmamente para a água, afunde-se um pouco na vertical, deixando que o ar aprisionado dentro do fato se concentre no capuz e, com o auxílio da mão, force-o a sair. Carrega a arma e começa a caçar, não esquecendo o silêncio de ouro e o tempo para poder observar com atenção. Se caçar sozinho, e atenção que caçar acompanhado não é ter um companheiro no carro ou no barco, depois de cada um vai para o seu lado. Redobre os cuidados nos atrevimentos nos buracos. Por fim, encara a caça submarina em fundos baixos, não como o reduto de quem não caça fundo, mas como um grande potencial de peixe. Uma grande parte das boas caçadas que se fizeram na maioria da nossa costa situam-se a menos de 12 metros e constituem uma opção válida para todos os bons caçadores, que nas alturas das águas procuram o peixe nas mais variadas profundidades. Quero com isto dizer que o profundismo não é a única forma de apanhar peixe e que certamente as incursões aos fundos baixos lhe darão a técnica e a sabedoria para o ajudar a alcançar maiores profundidades. A cação em todas as condições, a vontade de saber e o bom senso que fazem o bom caçador. Espero que tenham gostado do vídeo, que vos possa ajudar. Até à próxima e bons mergulhos!